Então, nem é esse o recado, é isso que nós estamos fazendo. E nesse sentido, então temos assim casos, por exemplo, tem casos interessantes, e eu já vou compartilhar aqui um primeiro caso, depois eu vou numa das próximas semanas aí, convidar o Daniel, que é justamente um mentorado, então vamos lá. É uma empresa de consultoria? Não, ele fez uma mentoria comigo, do 57 em 7, em 2021, pós-pandemia, tá? E eu tive com ele essa semana, a gente fez uma análise de como as coisas rendudaram de lá para cá. Então, no caso do Daniel, e você pode entrar, é só entrar aí pelo Instagram ou pelas redes sociais e procura aí DDS, né? É uma empresa de soluções inteligentes, soluções ligadas à segurança, tá? A controle de ambiente, controle de tráfego, controle de entrada e saída e coisas desse tipo. É uma empresa aqui de Campinas, a DDS, e é uma empresa que já foi MEI, né? Ela já foi MEI e ela já cresceu. Hoje é uma empresa ainda que está dentro do Simples, né? Ainda está dentro daquela faixa de faturamento que o Simples suporta, né? Que é com mais de 360 mil e com menos de 4 milhões e 800. Mas funciona dentro do Simples. É uma empresa que tem funcionários, tem técnicos, tem assistente administrativo e assim por diante. E justamente para ela poder passar por esse crescimento, o nosso trabalho com o Daniel foi um trabalho que teve que focar muito o papel dele como empresário, como dono do negócio. Como assim, Carlito? Que papo é esse? Como é que é esse 57 em 7 aí que você está colocando? Então, veja bem. O problema que o Daniel tinha, ele era uma empresa que começou como MEI, começou quase que informal, virou MEI e foi crescendo. Basicamente, a formação do Daniel é a formação aqui pelo Cutuca, que é o principal colégio técnico de Campinas, da Unicamp, né? Justamente na área de técnico de eletrônica. Então, o Daniel ficou bom, né? Ele conta a história divertida. Ele era bom de manutenção de PX, né? Rádio de comunicação. Então, deu tempo de comunicação remota, comunicação à distância e assim por diante. E a partir disso, ele começou a dar assistência, começou a crescer nisso, com rádios, né, com PX, e disso ele foi conquistando, então, seus primeiros clientes, e foi crescendo, e foi migrando para comunicação em transporte, foi migrando para controle, então, com remoto, com controle de câmeras, controle de acessos e assim por diante. Então, da eletrônica ele foi crescendo, né? Um dos seus primeiros grandes clientes foi uma empresa de transporte de valores, né? Uma multinacional muito conhecida aí, e ele, então, cresceu atendendo essa empresa nos carros fortes e nas centrais dela, e esse serviço, né, para essa multinacional alavancou para ele um crescimento, mas que ao mesmo tempo gerou quase que um lockdown, gerou um bloqueio. Por quê? Essa multinacional passou a absorver quase que totalmente a capacidade de atendimento da DDS. E ao fazer isso, então, Daniel estava faturando, estava crescendo, estava atendendo seu principal cliente. Isso bloqueou ou começou a cortar tempo, disponibilidade de tempo dele para atender ou dar atenção ou até ir tentar vender
serviços para outros clientes. Ele foi ficando cada vez com mais qualidade, mais focado num cliente praticamente único, que o absorvia muito, e ele, sim, porque esse cliente era importante, principalmente um cliente muito conhecido no mercado, que abria portas para ele, isso requeria dele um alto nível de qualidade, um alto nível de entrega, que ele passou a fazer. Mas com esse modelo, à medida que o tempo foi passando, ele quase que se escravizou, ele virou uma empresa de um cliente só, ou de um cliente só muito bem atendido, e uma outra gama de clientes, quase que clientes de segunda classe, né? Clientes que não tinham toda aquela atenção que ele dava para esse cliente principal. Foi nesse momento que o Daniel me achou e a gente fez uma análise estratégica do negócio dele, e principalmente eu fiz uma análise do perfil dele, como ele trabalhava, o que ele fazia, qual que era o perfil pessoal dele. E a gente descobriu ali no Daniel um cara muito bom de comunicação, um cara muito bom de competência, um cara bom de vendas, mas sem tempo. E a empresa dele engargalada, né, com vontade de crescer, mas sem conseguir crescer porque não tinha quem pudesse abrir novos mercados. E como era, e ainda é, uma venda muito técnica, que envolve muita informação técnica, não é simplesmente formar vendedores e tentar botar mais gente vendendo. Você precisa ter uma vivência, um conteúdo, principalmente para atender esse cliente desde o começo. Então, o meu trabalho com o Daniel foi fazer esse diagnóstico e trabalhar com o Daniel na inteligência emocional dele, na inteligência de mindset dele e no perfil de liderança dele, tal forma que ele aumentasse a performance como líder, que ele passasse para uma zona de flow, aumentando a produtividade dele, mas que ao mesmo tempo que trabalhasse no emocional dele, gerando confiança e segurança para delegar mais e ao mesmo tempo supervisionar, dando segurança aos seus técnicos, tal forma que seus técnicos pudessem atender mais, dedicar mais tempo atendendo, e que ele pudesse, no back-office do atendimento operacional e técnico, dar segurança para o técnico e, ao mesmo tempo, transmitir segurança para o cliente dele, dizendo, olha, eu não estou indo aí, mas o meu técnico está, e eu estou aqui atrás, eu garanto a qualidade. Então, foi uma pequena mudança, mas justamente essa pequena mudança começou a liberar tempo para ele, e essa liberação de tempo, com o aumento da produtividade dele como líder, começou a criar oportunidades para ele ir para vendas, para ele ir para a rua, para ele ir procurar novos clientes. Esse foi o principal movimento que nós fizemos no caso da DDS e conseguimos um grande sucesso.